Boa tarde, tudo bem, nono ano? Pois é, depois de uma folguinha, né? Vamos voltar com português. Tempo bom, estou gravando hoje aqui debaixo de chuva, viu? Tá chovendo, chuvinha boa toda, graças a Deus. Hoje nós vamos começar com o livro, né? É um livro temporário, né? Vocês sabem que não é esse o livro que nós vamos trabalhar o ano todo. Esse aqui é aquele material do IQE, vocês conhecem, nós já trabalhamos muito com esse material do IQE. E vocês devem entregar os... Quer dizer, eu nem vou falar com vocês sobre isso, porque eu acho que o pessoal da tarde do ano passado não recebeu os livros, né? Então, para os livros serem entregues a vocês agora esse ano, o pessoal está esperando que o pessoal do ano passado entregue os livros para poder fazer aquela devolutiva, né? Para entregar a vocês. Eu acho que vocês também não vão receber. Nem sei como é que vai ficar isso, vou procurar saber. Depois eu falo para vocês, tá bom? Mas, assim, esse livro é temporário, a gente vai trabalhar eles agora em fevereiro, em março já era para vocês receberem outro material. Assim sendo, se acontecer dessa forma mesmo, nós vamos trabalhar esse livro, só os dois primeiros gêneros, né? Que é o de hoje, carta aberta, e o da próxima aula, de quarta-feira, que será artigo de opinião. Depois ainda tem o terceiro gênero, que é romance juvenil, está tudo aqui nesse livro. Eu acho que o romance juvenil a gente não vai conseguir trabalhar, porque aí vocês já vão estar com outro material, que é o material certo, aí a gente já parte para ele. Mas, do contrário, a gente trabalha romance juvenil. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, se você não está com o seu material na mão, pegue, porque a gente vai precisar responder as questões aqui. Gente, vocês precisam, não podem ter preguiça. Ó, a professora, socorro, já rabiscou o livro todo, tá vendo? Para dar a aula para vocês, tá vendo? Vocês estão vendo? Vocês precisam fazer a mesma coisa. Pega o livro de vocês e use, leia, responda, porque a gente não aprende adivinhando, não. A gente aprende lendo mesmo, lendo e fazendo. Ah, vou fazer isso não. Ui, porque vocês são estudantes, estão na época mesmo de fazer atividade, de estudar, de ler, viu? Pois eu já respondi o livro todo aqui, a parte portuguesa está toda respondida. Até o romance juvenil eu já respondi, porque vai que precisa, né? Vai que vai dar certo a gente trabalhar os três gêneros. Antes de começar a conversar com vocês sobre o gênero carta aberta, que é o gênero da aula de hoje, eu quero conversar sobre carta em geral. Ô, prof, faça isso não, ninguém nem escreve mais cartas hoje em dia. É verdade, carta pessoal, a maioria das pessoas hoje não escrevem, né? Vocês acho que nunca escreveram assim, uma carta pessoal, porque vocês já são da época, né, de internet para todo mundo, né? Mas ainda existe esse gênero, as provas cobram, os concursos cobram, cai no vestibular, cai no Enem, né? E vocês são preparados para isso. Então, a gente precisa estudar assim. O gênero carta, ele apresenta assim uma estrutura que precisa ser respeitada, ela precisa ser escrita, precisa estar presente no gênero, tá? E a ordem também precisa ser respeitada. Então, quando você vai fazer uma carta, primeiro você vai colocar local e data, depois você salta uma linha, aí você vai colocar o vocativo. Vocativo, esqueci o que é, Pro. Vocativo é aquela palavrazinha ou aquela frasezinha que você coloca para chamar a atenção do seu interlocutor, da pessoa para quem você está escrevendo, né? Quando você tem intimidade, muito, você fala, e aí, bro? E aí, amor? Né? Mano, como é que você tá? Entendeu? Quando você não tem intimidade, vai colocar prezado senhor, né? Prezada senhora, tá? Saudações, entendeu? Aí depois disso, você salta outra linha, vem o corpo do seu texto, né? Suas palavras, o que você vai ali conversar com a pessoa. Depois salta uma linha e coloca lá a despedida, né? Quando é uma carta mais formal, você coloca atenciosamente, né? Cordialmente. E quando você está falando com uma amiga, uma pessoa que você tem mais intimidade, você pode colocar com saudades, até a próxima cartinha, um beijo grande para todos, sabe? E por último, sua assinatura. A carta aberta, que é nosso gênero de hoje, ela tem essa estrutura bem parecida também. Primeiro vem local e data, depois do local e data vem o vocativo. Aí a diferença é que depois do vocativo, antes de ir direto para o corpo do texto, você precisa colocar um título.
A carta pessoal não tem título e a carta aberta tem título, tá? Vai colocar lá o título, claro que o título vai ter a ver com o que você vai escrever, né? Então, depois a gente vai ver como é que se pode fazer um título legal. Aí depois vem a sua carta de texto, depois vem a sua despedida e depois vem a sua assinatura. Então, na estrutura, a única diferença é o título, tá? Que na carta pessoal não tem, na estrutura. Existem outras diferenças? Existe sim. Vou mencionar mais duas diferenças, tá? Além do título, que é uma diferença estrutural, a carta aberta, obviamente, ela é para todos lerem, por isso que ela é chamada de carta aberta, né? A leitura é para todos, diferente da carta pessoal, que só pode ser lida por mim, que fiz, que escrevi, e pela pessoa para quem eu estou destinando, né? Para o destinatário. É uma carta que só interessa nós dois. Então, é uma carta pessoal. A carta aberta interessa a mim e está aberta para todos que quiserem ler, por isso que chama carta aberta. E a outra diferença da carta aberta é que a carta pessoal, como ela é escrita para mim, para uma pessoa só, ela pode ser escrita com uma linguagem mais informal, né? Eu posso colocar uma gíria, eu posso colocar uma coisinha engraçada, porque eu estou escrevendo apenas para aquela pessoa. Claro que não tenho intimidade com a pessoa para fazer isso, né? A carta aberta, por outro lado, é uma carta para ser lida por todos, é uma carta para ser lida por muitos, então eu preciso me ater mais à questão formal da escrita, tá? Eu preciso cuidar mais da forma como eu vou escrever. Vou escrever, não vou botar gíria, não vou botar palavrão, tá? Vou cuidar, vou cuidar, vou escolher melhor as palavras, tá? Eu vou usar uma forma mais formal mesmo da escrita, para que evite que o que eu estou escrevendo seja lido, seja interpretado, tenha duplo sentido, para que o que eu estou escrevendo seja mais respeitado, sabe? Porque quando a gente escreve de qualquer maneira, se a gente escreve uma coisa séria e comete vários erros, por exemplo, de português, às vezes de gramática, aquela leitura, ela vai perdendo o seu valor, vai perdendo o seu respeito. Entende? Não sabe nem do que está falando, a gente começa a questionar, né? O valor, né, daquela carta, sabe? Gente, eu quero até combinar um negócio com vocês. Estou olhando aqui o texto, o primeiro texto é muito grande, os outros nem tanto, mas são vários, porque carta, né, geralmente não pode ser um texto muito pequeno, realmente. Então, eu queria combinar assim com vocês. Na hora dos textos, vocês vão dar pausa, tá? Vocês vão ler o texto aí, eu vou ler o texto aqui, para poder o vídeo não ficar muito longo, porque senão esse vídeo vai ficar com 40 minutos. 40 minutos de aula por vídeo, vocês vão dormir, né? Então, não quero que esse vídeo passe de quê? 20 minutos, né? Tá ótimo, 20 minutos. A aula vai durar mais por conta dos textos, mas os textos você vai ler aí, eu vou ler aqui, tá bom? Outra coisa que eu queria combinar. Vocês sabem que esse material do IQE é um material que não é para o aluno responder só. Tanto que a gente entregava a vocês respondiam, a gente dialogava, a gente conversava, né? A gente trocava uma ideia e depois a gente recolhia. Não era para levar para casa, para fazer em casa. Era para a gente fazer junto, através de um debate. Então, eu queria combinar assim com vocês. Esse debate não vai poder acontecer, né? Porque a aula é gravada. Então, quando eu fizer a pergunta, você dá uma pausa no vídeo, reflete aí sobre a resposta que você me daria se a gente estivesse batendo papo, trocando uma ideia, e depois vocês soltam o vídeo para ver o que é que eu, né, ouvir o que eu estou falando, ouvir qual seria a resposta mais ou menos correta, né? E aí você entra aí num diálogo interior aí, você com seu pensamento e com as minhas palavras, e joga aí a sua resposta, né? Dentro daquilo que eu falar, mais ou menos. Tá bom? Você entendeu? Né? Um pouquinho do que você pensou, um pouquinho do que eu pensei, o resultado disso vai ser a sua resposta, porque aí a gente vai chegar o mais perto possível do que seria um debate, né? Do que seria um diálogo. Esse material do que é para você responder dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Diz assim aqui, ó.
Página 1. No decorrer do ano de 2018, uma das maiores redes de livrarias do Brasil fechou várias de suas unidades. Acontecimento que foi largamente noticiado pela imprensa. As novas tecnologias, a falta do hábito de leitura e a crise econômica foram apontadas como motivos para o ocorrido, que fez muitos livreiros, editores e leitores se manifestarem publicamente por meio da imprensa e das redes sociais. Para compreender o assunto, leia a notícia a seguir, publicada no site do jornal Estado de São Paulo, em 17 de outubro de 2018. Gente, quando você publica uma carta, escreve uma carta aberta, essa carta aberta ela pode ser publicada por jornais, revistas, né, por sites. Quando ela é publicada, só vai ser publicada a parte do título e o corpo do texto. Local e data, essas coisas aí não são publicadas, entende? Só o título e o corpo do texto. Professora, mas aqui tem a autora, né, Pro, tem a data e tudo. O que é isso, então? Essa informação que tem aqui ao lado, Maria Fernanda Rodrigues, 17 de outubro de 2018, 15 horas e 3 minutos, não é a data e hora que foi publicada, que foi escrita a carta aberta. É a data e hora, né, que foi publicada nesse site aqui, tá? No site do jornal O Dia, né? O Estado de São Paulo, tá? Então, essa data não é a data que a carta foi escrita, é a data que ela foi publicada. A data que ela foi escrita geralmente é suprimida. Pronto. Livraria Cultura fecha sua última loja no Rio de Janeiro. A gente vai ler esse texto 1, tá bom? Olha, ele é grandinho. Tá? Aqui. Aí depois vocês já leem o texto 2, tá bom? Esse outro que, na verdade, ó, vocês vão ler esses dois textos, dá pausa agora e a gente volta para questionar, para as perguntas, tá bom? Dá pausa aí agora, eu vou dar pausa aqui também que eu vou ler agora. Pronto, né? Leitura feita, já tinha lido. Fiz uma leitura rapidinha aqui só para relembrar, porque faz tempo que eu respondi esse exercício. Assim que o material chegou, já fui fazer logo. Bom, primeira questão. O gênero carta caracteriza-se pela presença de um remetente e um destinatário, né? O remetente, no caso, é quem faz a carta, não é? E o destinatário, quem vai ler a carta. É possível identificar o destinatário? Você consegue perceber para quem é uma carta aberta, é para todo mundo ler, mas ele faz uma carta especificamente para um grupinho aí de pessoas que tem maior interesse nesse assunto, né? Do fechamento das livrarias, da Livraria Cultura. E aí? É possível identificar o destinatário, sim ou não? Sim, né? Beleza. Destaque expressões do texto para justificar a sua resposta. Existem várias. Eu destaquei uma aqui, ó, para a gente. Primeiro me diz a sua, dá pausa e me diz. Faz conta que eu estou escutando. Qual foi a parte aí que você destacou que você consegue perceber para quem é que ele está falando? Eu achei a parte mais fácil e óbvia de mostrar para quem é que ele está escrevendo, essa daqui, ó. Escrevo mais esta carta aberta para pedir que todos nós, editores, livreiros e autores, procuremos soluções criativas e idealistas nesse momento. Então, para que todos nós, então, é uma carta que ele faz com a intenção de atingir essas pessoas, né? Sensibilizar essas pessoas aí. São os livreiros, os editores e os autores de livros, né? Segundo, releia o primeiro parágrafo do texto. Qual o problema abordado nessa carta? Justifique. E aí? Dê pausa, veja sua resposta. Olha o que foi que eu coloquei. A carta trata de uma suposta crise de livros, né, que teria como principal acontecimento o fechamento de lojas das maiores redes de livrarias do Brasil e todo o impacto, e fala também do impacto financeiro e social acarretado, né, por esse fechamento, né, pelo fechamento dessas lojas. Ficou parecido com o que você botou? Qualquer coisa, dá pausa, reflete e ajusta a sua resposta, se for o caso, tá? Terceira questão.
A carta aberta é uma importante ferramenta de participação social, abordando assuntos de interesse coletivo, não é? Podendo argumentar, sugerir, reivindicar, informar ou protestar sobre o assunto apresentado. Com qual dessas finalidades a carta aberta, esse texto maior que a gente leu agora, né? Texto 1, foi escrita? Foi escrita com o intuito de argumentar, sugerir, reivindicar, informar ou protestar, né? E vamos justificar nossa resposta. Qual a sua resposta? Dê pausa, organize suas ideias. Você não precisa nem escrever, reflita e ouça agora a minha resposta como ficou. A partir da informação sobre o fechamento dos livros, das livrarias, a carta argumenta sobre a importância do livro, apresentando diferentes tipos de argumentos para convencer o leitor a acatar as sugestões do locutor, né, da pessoa, do autor da carta, para solucionar o problema. E aí, ficou parecida com a sua resposta? Foi isso, não foi, gente? Ele argumenta, né? Ele traz uma ideia do que poderia ser feito e ele argumenta, tentando convencer o leitor a concordar com ele, né? Aí aqui tem 4 trechozinhos da carta para vocês lerem. Aí a questão é: apresentam sugestões do locutor para a resolução de problemas, apenas os trechos 1, 2, 3 ou 4. Eu vou ler bem rapidinho esses trechos. Cartas, apps e e-mails, ou cartas, apps, e-mails, posts nas mídias sociais e vídeos feitos de coração aberto, nos quais a sinceridade prevaleça, buscando apoiar os parceiros do livro com especial atenção a seus protagonistas mais frágeis. Essa daqui é uma solução possível que o autor traz? Sim ou não? Sim, né? Segunda frase. Peço que espalhem o desejo de comprar livros neste final de ano, livros dos seus autores preferidos, de novos escritores que queiram descobrir. É uma possível solução que o autor apresenta? Sim ou sim? Sim, né? Terceiro, divulguem livros com especialíssima atenção ao editor pequeno, que precisa da venda imediata para continuar existindo. Ó, divulguem livros. É uma solução divulgar os livros dos autores pequenos para... É uma solução, sim, é uma opção, uma possibilidade, né? Então, a terceira questão também é uma possível resolução para o problema, né, das livrarias. Quarta questão, quarta frase. Pensem em como será a nossa vida sem os livros minoritários. Não só no número de exemplares, mas nas causas que defendem. Nessa frase, ele traz uma sugestão do que fazer para melhorar a crise, né, dos livros. Ele traz uma reflexão, mas aqui ele não traz uma coisa prática do que se deve fazer para evitar a crise dos livros, né? Então, essa quarta questão não, traz uma solução. Então, vamos ver aqui, a 1, a 2 e a 3, resposta certa, a letra B, né? A letra B aqui diz que as sugestões do autor para solucionar esse problema está nas frases 1, 2 e 3. A letra B diz isso. Então, a resposta certa é a letra B. Quinta questão. Aos que, como eu, têm no afeto aos livros sua razão de viver, peço que espalhem mensagens, que espalhem o desejo de comprar livros neste final de ano. Gente, eu quero chamar a atenção bem rapidinho para esse tem, que está com acento. O tem, quando está com acento circunflexo, significa que está no plural, tá? Então, aos que têm, aqueles, as pessoas que têm, está tudo no plural, né? Aos que têm. Então, são muitas pessoas, né? Mais de uma. Então, tem, no plural, tem um chapeuzinho, né? Tem o circunflexo em cima, na letra E. E o tem normal, né? Ele tem, aí sem o acento. Eles têm, com acento. O locutor apela à emoção dos leitores, claramente, né, gente? Ah, era para dar pausa, né? Claramente, ele está aqui falando, olha,
os que têm afeto aos livros, né? Razão de viver, isso aqui de uma maneira implícita, né? Não é uma maneira assim muito vista, como é que diz? Clara, né? É uma maneira mais preservada de atingir o coração do leitor, sim. Por quê? Justifique. Letra B da questão 5. Expressões como, minha resposta foi essa. O afeto do livro, razões para viver, apelam emocionalmente ao destinatário, mas de maneira sorrateira, sabe? O cara nem está vendo que está sendo ali, que está sendo engabelado, né, emocionalmente. Mas está. Tipos de argumentos. Espera aí que eu já vi. Tipos de argumentos. Argumento de autoridade, citação de frases, trechos de obras ou de falas de pessoas em geral, conhecidas socialmente ou autoridades no assunto que pensam como quem escreve acerca do tema discutido. Argumento de autoridade, aquele tipo de argumento que você vai usar, por exemplo, uma pessoa que é catedrática naquele assunto, sabe? Uma pessoa que entende muito e que todo mundo sabe que ele é o cara que entende daquele assunto mesmo. Aí aquele cara, ele entende do assunto e a visão dele é a mesma sua sobre o conteúdo, sobre o assunto, né? Então você vai dizer assim, fulano mesmo disse assim, aí, aí você coloca o que ele diz, que lhe interessa que seja, né, dito naquele momento, você coloca entre aspas, tá? Argumento por comprovação ou com base em informações concretas, inclusão de informações que comprovem o que se quer demonstrar, fatos, dados, estatísticas, percentuais, resultados de algumas pesquisas, né? Que aí fazem o seu argumento ficar mais fortalecido, tá bom? Argumento por raciocínio lógico, relações de causa e consequência para demonstrar que uma posição não pode ser, uma proposição não pode ser contestada. Né? Raciocínio lógico. Bom, lógico que as livrarias precisam continuar abertas, por isso, isso. Coisas que ninguém vai contestar, viu? Argumento por exemplificação, o próprio nome já diz, né? Relato de fatos para comprovar o ponto de vista defendido. Olha, na cidade tal mesmo, no país tal, aconteceu isso. Então, é um exemplo que aconteceu da forma como você propõe que seja feito aqui, né? E que funcionou. Lá deu certo, então aqui também vai dar certo, sabe? E argumento por consenso, ditados populares, máximas que remetem a valores sociais, morais, religiosos, aceitos pela maioria das pessoas. Consenso é aquilo que todo mundo concorda, sabe? Praticar o bem, todo mundo concorda, nem todo mundo pratica, mas todo mundo concorda. Então, quando você vai fazer uma argumentação sobre praticar o bem, todo mundo vai concordar, porque ninguém vai admitir que praticar o bem não é legal. Questão 6, então, vamos lá. Um exemplo de argumento por comprovação encontrado no texto tal. Gente, comprovação é aquele tipo de argumento, está escrito aí, dá uma olhadinha na tabela, que você vai trazer algum dado estatístico, que você vai trazer alguma resultado de alguma pesquisa, né? Aí é comprobatório, né? Dá para você comprovar. A letra A diz assim: as editoras ficam sem 40% ou mais de seus recebimentos, gerando um rombo que oferece riscos graves para o mercado editorial no Brasil. Tá com jeito, né? Letra B. Mesmo com medidas sérias da gestão, mesmo com medidas sérias de gestão, elas podem ter dificuldades consideráveis de solução a médio prazo. As editoras já vêm diminuindo o número de livros lançados, deixando autores de venda mais lenta fora dos seus planos imediatos, demitindo funcionários em todas as áreas. Complicado, né? Muitas cidades brasileiras ficarão sem livros e as editoras terão dificuldade de escoar seus livros e de fazer frente a um significativo prejuízo acumulado. Outra coisinha, eu quero chamar aqui a atenção de vocês. Eu acompanho alguns nas redes sociais, né? Que são meus alunos já há mais tempo. Os novatos não, porque ainda não sei quais são as redes. Não só do nono, né? Os meninos também do 8º ano, eu vejo muito acontecer isso. Eles vão colocar um tempo verbal, por exemplo, com a palavra que tem aqui,
ficarão, né? Quando você quer falar do futuro, vai terminar com a ou tio, ficarão. Isso aí é tempo futuro. Quando você quer dizer que ficaram, que é passado, é com AM no final, viu, gente? Então, ficarão, amarão, estudarão, chegarão, tudo com a ou tio no final. Futuro. Passado, AM, ficaram, gostaram, amaram, nasceram, chegaram, estudaram, todo passado é com AM, tá? É bom botar nossas observaçõezinhas aí no caderninho de vocês, tá? Porque são coisas que a gente não vai mais estudar, vocês já viram isso aí para trás. Só a prof fica assim relembrando. Questão 7, então. A resposta certa é 6, letra A, viu? Realmente. É que traz um resultado de uma pesquisa, né? 40%. 7. Releia o quarto parágrafo do texto em que o autor narra sua experiência pessoal como editor da Companhia das Letras. Podemos afirmar que se trata de... Agora você vai dar pausa, ler e volta aqui para me dar sua resposta. Bom, deu pausa, se não deu agora. Argumento por autoridade, argumento por comprovação, argumento por raciocínio lógico ou argumento por exemplificação? Fácil. Argumento por exemplificação, ele está dando um exemplo dele, da experiência dele, né? Perfeito, tá ótimo, viu, gente? 8ª questão. Com base no quadro acima, nesse outro, né, que a gente leu, relaciona os trechos retirados do texto 1 com o esquema apresentando os gêneros argumentativos. Primeiro sim, eu teria que falar um pouquinho sobre tese, argumento e conclusão. Então, vamos começar assim. Vou falar para vocês o que é tese. Tese é o meu conceito geral acerca de um tema, tá? Então, a tese é é o seu apanhado geral, o que você pensa sobre determinado tema, tá? Sua visão geral sobre ele, é sua tese. Os seus argumentos são os exemplos que você vai usar para você tentar convencer as pessoas, né? São os argumentos que você vai usar para tentar convencer as pessoas de que a sua tese está certa. A pessoa diz assim, puxa, mesmo nunca tinha pensado nisso, não é que você está certo? Sabe? Então, os argumentos você vai usar, são suas armas que você vai usar para convencer o leitor a pensar igualzinho você está pensando, tá? Bom, e conclusão é conclusão, né? É o fechamento. Então, aí nós temos 5 frases. Eu quero que vocês leiam as 5, não vou ler, não. Leiam as 5 e vejam aí. Onde é que está a tese? O apanhado geral aí a respeito do livro, né? No Brasil. Aí depois você vai ver os argumentos. São 3 argumentos, tá bom? E por último, aí a conclusão. Dê pausa agora e me diga como é que fica a resposta. Pausa. Será que vocês estão dando pausa mesmo, hein? A tese está na frase 5, onde diz assim, o livro no Brasil vive os seus dias mais difíceis. Essa é a minha tese, esse é meu pensamento geral sobre o livro. Agora eu vou usar 3 argumentos para convencer você. Os 3 argumentos estão na frase 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Dá uma lida aí. E a conclusão está na frase 2, tá bom? Que não vai ler, tá? Muito ruim, né, gente? Isso da gente não poder fazer essas leituras. Eu tô vendo que o vídeo vai ficar longo, mesmo sem fazer as leituras. Eu não queria que passasse de 20 minutos, tenho certeza que tá passando. Se bem que toda hora eu tô dando pausa, corro ali, tiro roupa do varal, dou pausa, corro ali, boto roupa no varal. Tá? Confusão aqui por causa da chuva. 9, releia o trecho. A gente não vai fazer todo não, viu, gente? Já já eu vou parar e vocês vão fazer sozinhos, que não é o ideal, mas vocês vão fazer sozinhos a outra parte e mandar para mim, tá? Pelo WhatsApp. Releia o trecho. Pensem no editor humanista que defende a diversidade, não só entre raças, gêneros, credos e ideias, mas também a diversidade entre os livros de ambição comercial discreta e os de ambição de venda mais ampla. A relação expressa quando nos termos destacados, quando eu digo assim, não só isso, mas também aquilo. Que relação esses 2 termos têm?
uma relação de adição. Quando eu digo assim, não só isso, aí quer dizer, não só isso, né? Não só coisa tal, mas também, aí já estou acrescentando, já vou acrescentar outras situações. Então, eu estou adicionando aí outras situações. Resposta aí da 9, letra B de bola. Releia o penúltimo parágrafo e responda. Qual tempo e modo verbal predomina? Cite alguns exemplos. Dá pausa e olha lá. Pausa. Olha lá. Presente do indicativo. Gente, tem muitos exemplos. O texto é permeado por presente do indicativo. Mas no primeiro parágrafo, né, que ele pede, os verbos têm, com chapeuzinho, então, no plural, né? Peço, sobrevivem, estão, precisam, todos são verbos que estão no presente do modo indicativo. O modo indicativo é aquele modo da certeza. Fulano fez isso, fulano faz aquilo, fulano fará aquilo. É da certeza o modo indicativo, tá? Tem presente, passado e futuro, né? Existem 3 tipos de passado. Eu vou fazer uma tabelinha e passar para vocês daqui a pouco, nessa aula ainda. No finalzinho eu mostro para vocês. Algumas formas verbais interpelam diretamente com o leitor, né? Como se chama esse modo verbal e cite exemplos. Gente, interpelar é se dirigir diretamente ao leitor, de forma confrontosa, afrontosa quase, sabe? Então, quase dando uma ordem, né? Então, algumas formas verbais interpelam diretamente o leitor, dizem assim ao leitor o que é para ele fazer? Sim. Aí, alguns exemplos. Verbos como divulguem, quando ele diz assim, pensem, né? Estão no modo imperativo e são usados para interpelar diretamente o leitor. Quando eu digo assim, faça, corra, coma, ajoelhe-se, levante-se, eu estou dando uma ordem para você, estou interpelando você, tá? Letra C. É porque eu estou esquecida esse negócio aí de verbo, né? Vou fazer essa tabelinha, vocês vão ter que correr atrás, tá? Porque a gente já estudou verbo aí para o 8º ano, 7º ano, vocês devem ter estudado verbo. Se eu ver que vai permanecer a dúvida, que ainda outras questões surgirão, a gente faz na revisão de verbos, tá bom? Com que finalidade o autor usa formas verbais nesse parágrafo? As 2 formas verbais que a gente comentou, né? O presente do indicativo e o modo imperativo. No presente do indicativo, ele usa para ressaltar acontecimentos e situações, né? Ele diz o que acontece. E os verbos no modo imperativo, ele usa para indicar ou sugerir medidas, né, que possam resolver o problema apresentado na carta, né? Vou dar uma pausa agora aqui para vocês lerem esses 2 textos, tá? Leiam com bastante atenção para a gente responder aqui a questão 11. Depois de ler o texto, os textos, na verdade, né? Bom, vamos lá. O texto 2 é uma carta pessoal? É sim. Justifique e exemplifique com passagens do texto. Gente, dá para perceber que é uma carta que é mais intimista, né? Ela é uma carta mais informal, uma carta mais íntima, não é? Você vê que ela não interessa a todos, só interessa aos seus interlocutores, a quem escreve e a quem lê, né? Ao remetente e ao destinatário. Mas vamos lá, justificar e exemplificar. A linguagem é informal, tá? A intimidade dos interlocutores é visível, né? São amigos íntimos, se é que não são parentes. E a natureza pessoal do conteúdo, parece que são irmãos. E a natureza pessoal do conteúdo, né? A doença, né? Do remetente, né? Do Vincent. Não vai querer falar da doença dele numa carta aberta, né? Questão 12. Agora complete o quadro abaixo com as características do gênero carta aberta e em comparação com o gênero carta pessoal. Bom, vamos lá.
A carta pessoal, o destinatário é único, é um destinatário. E a carta aberta, para quem se destina? Para vários, não é? Carta aberta para vários destinatários. O remetente na carta pessoal é único, é uma pessoa. E o remetente da carta aberta também é único, é uma pessoa só que escreve a carta aberta. Ela até pode estar representando uma instituição, uma classe, mas é uma única pessoa que vai escrever a carta, tá? É ela quem assina a carta. Então, único e único, remetente. Título. Na carta pessoal, não tem título. E na carta aberta precisa ter o título, tá bom? Assunto. Na carta pessoal, um assunto seja de interesse pessoal, né? É um assunto pessoal, é uma carta privada. E na carta aberta, um interesse coletivo, um assunto que seja do interesse de todos, né? E geralmente polêmico. O objetivo da carta pessoal é relatar acontecimentos, experiências, trocar informação, matar a saudade, né? A carta pessoal tem esses objetivos aí. A carta pessoal. E já a carta aberta, né? A intenção, o objetivo dela é protestar sobre algum tema, argumentar, né? Sugerir soluções para problemas que sejam do interesse coletivo, né? Interpelar, né? O leitor, né? Fazer o leitor se sacudir. Vamos lá, vamos, levanta aí, vamos resolver. E a linguagem da carta aberta é informal, é uma linguagem tranquila, informal ou coloquial, que é aquela linguagem tranquila que a gente faz sem muita preocupação. E com a carta pessoal, com a carta aberta, a linguagem ela é formal, tá? É uma linguagem mais cuidadosa, né? A gente não vai escrever qualquer coisa de qualquer jeito. A gente fica um pouco mais preocupado quando escreve uma carta aberta para não escrever, não botar gírias, não botar abreviações, né? Por que botar o P e o que, como a gente costuma fazer quando está no WhatsApp. Tá? Então, quando a carta é aberta, a gente evita esse tipo de coisa. Agora, nós temos aqui Carta de Amor ao Livro, nosso terceiro texto. Nós vamos responder só essas questões dessa carta, tá? E aí eu vou parar o vídeo e vocês vão responder o restante sozinhos. Então, dá pausa aí, lê essa carta e a gente já volta. Pausa. E aí, leram? Cartinha meio pesada, né? É uma cartinha meio pesada. Vamos lá, então. Questão 13. Releia o segundo parágrafo do texto 3. Quais as razões apontadas para o fechamento das duas grandes redes de livrarias? Vamos lá. O autor alega que as livrarias já não estavam pagando as editoras há bastante tempo e, mesmo assim, as grandes editoras continuam fornecendo livros a elas. Olha, a mágoa, tem mágoa aí. O autor respondeu ao pedido expresso na carta de Luiz O que precisamos agora, entre outras coisas, é de cartas de amor aos livros. Ai, que lindo. Eles têm visões diferentes ou semelhantes sobre o fechamento das grandes livrarias. Putz, diferentes demais, né? Ah, gente, perdão, não estou dando tempo para vocês. Diferentes demais. Agora a gente vai ficar dando pausa para vocês responderem. Arrumarem as ideias na cabeça, né? Justifique sua resposta da questão anterior. Onde é que você percebe que eles estão, cada um definindo um ponto de vista diferente? Pausa, pense, reflita, e o que é que você me diz? Eu estava de pausa, vocês viram? O autor do texto 3 é um pequeno livreiro, né? Desse texto que a gente leu agora, é um pequeno livreiro, né? Que tem uma relação diferente com as grandes redes de livrarias, sentindo-se excluído do mercado devido à atuação das grandes editoras, né? Ele está se sentindo de escanteio, né? Colocaram ele de escanteio. Aí tem um trechozinho aqui, a gente lê, vocês leem aí e vamos responder a questão 15, letra A. Você sabe o que são perguntas retóricas? Pesquise o assunto com a ajuda do professor, essa pessoa que vos fala.
E qual a finalidade do uso de perguntas retóricas nesse trecho? Aí depois ele já diz aqui o que são perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que a resposta é óbvia, são perguntas que são utilizadas com sentido provocativo, sabe? Por exemplo, a pessoa diz assim, hoje eu não vou à praia, hoje eu não vou à praia. Aí você diz, aí está chovendo, a situação é, está chovendo. Aí você diz assim, você não vai à praia? Porque é óbvio que você não vai à praia, está chovendo, quem vai à praia chovendo? Eu já fui uma vez, eu gostei muito, viu? Tomar banho na praia chovendo. Mas talvez eu não tenha dado um bom exemplo, mas as perguntas retóricas são isso, né? Questões que, obviamente, a resposta é a mesma e a gente só usa para provocar o leitor, a gente nem bota a resposta lá, entendeu? A gente só pergunta e deixa em aberto, porque as respostas são muito óbvias. Então, sim, o autor usa perguntas retóricas ou provocativas, né, para para criticar a atuação das grandes editoras e redes de livrarias que levaram o mercado à crise do livro. Gente, olha a minha letra. Tem um dó, por isso que eu não estou conseguindo. Olha. Por isso que tá ruim, né, de ler. E a pessoa usa óculos e não peguei o óculos, então só Jesus. Tem a explicação aqui depois, né, o que são perguntas retóricas, por favor, leiam. Letra B da 15. Lendo esse trecho, qual é a posição do autor em relação às soluções apontadas no texto 1? O trecho evidencia uma crítica às soluções apontadas no texto 1, né? Propondo outro tipo de ação para solucionar a crise do livro, e essa seria respeitar as pequenas livrarias e editoras, garantindo a elas um lugar no mercado. Cada um defendendo seu peixe, né? Ele está falando das livrarias pequenas, por quê? Porque ele é um pequeno livreiro, né? A livraria dele é pequena. Vamos responder só essa aqui, tá? Leiam aí, texto 1, texto 3, e vamos para a resposta. Que tempo verbal predomina em ambos os trechos? Responda relacionando seu uso com a finalidade do gênero. É o presente do indicativo. Gente, esse tempo presente do indicativo, ele é aquele tempo verbal, presente é presente, né? E o indicativo é o modo verbal da certeza, quando você fala algo que com certeza vai acontecer, com certeza aconteceu, ou com certeza está acontecendo, tá? Então, no gênero carta aberta, esse presente do indicativo, né, esse tempo e modo verbal, é usado para se tratar de acontecimentos e problemas do tempo presente, né, propondo soluções que devem ser colocadas em prática imediatamente. Então, é utilizado esse tempo presente porque o autor ele está tratando de uma situação que é urgente, deve ser abordada já, não é uma coisa para depois, então ele vai usar o tempo presente, e é do modo indicativo porque ele quer passar para o leitor a impressão de que o que ele diz é a coisa certa, ele tem certeza que aquilo ali vai dar certo, então ele vai usar esse modo indicativo. Deixa eu mostrar para vocês, aqui uma tabelinha que eu fiz. Deixa eu ver onde que eu botei, gente. Aqui, para que esteja arrumadinho, hein? Aqui, pessoal, vou até botar maiorzinho. Eu quero que vocês... Não vai dar não para botar maiorzinho, porque senão vai desconfigurar, que eu não... Eu quero que vocês deem uma olhada nisso aqui, ó. É só uma revisãozinha, tá? Se eu ver que vocês precisam de mais, eu preparo uma aula toda sobre verbos, tá bom? Mas vocês precisam muito entender essa questão de verbos. Veja, nós temos 3 modos verbais, tá? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, a gente apelida de modo da certeza, quando você tem certeza que determinada coisa vai acontecer, tá certo? O subjuntivo é o modo da dúvida, será? E o modo imperativo é o modo da ordem, faça, chegue, corra, sabe? Então, o indicativo, ele tem presente, passado e futuro. O tempo presente é um só. O passado, né, que também é chamado de pretérito, tem 3 tipos de passado diferentes, e o futuro tem 2 tipos de futuro. Professora, tem
3 tipos de passado? Tem, ó. O pretérito perfeito, que é aquele pretérito que aconteceu lá atrás e pronto, já foi, é o passado simples, né? Por exemplo, ele conseguiu, ele namorou, ele caiu, ele viajou. Então, é uma coisa que aconteceu no passado, ficou no passado. O pretérito imperfeito é aquele pretérito que dá a impressão de que a coisa acontecia muitas vezes. Veja assim, veja só, quando eu falo assim, eu viajei para casa nova. Pronto, viajei. É uma coisa que parece que aconteceu só uma vez, né? E é no passado. Agora, quando eu digo assim, eu viajava para casa nova. Viajava. Quando o verbo termina com esse ava, né? Aí, geralmente, dá a impressão de que é uma coisa que acontecia muitas vezes. Também foi no passado, mas não foi só uma vez, acontecia muito, né? Então, esse é um pretérito imperfeito. No passado, mas acontecia muitas vezes. Eu viajava, né? Eu namorava fulano, eu, eu corria, né? Eu nadava, viu? E o pretérito mais que perfeito, isso aqui exige um tempinho para explicar, não vou explicar muito ele agora, não. Mas é um passado que acontece antes do passado, é um passado do passado. Eu estou contando para você uma história, por exemplo, ela perdeu o ônibus, mas correra para alcançar, embora ela correra, ela perdeu o ônibus. Então, quer dizer que o passado é ela ter perdido o ônibus, só que antes dela perder o ônibus, ela correu para pegar o ônibus. Então, é um passado antes do passado que eu estou contando, que eu estou falando. Um passado anterior ao passado, tá? Mais ou menos isso. Bem difícil de usar, tá? O subjuntivo é o da dúvida, né? Que ela consiga, olha, não tenho certeza, tomara que ela consiga, né? Se ela conseguisse, quando ela conseguir, tá? Então, não tem muita certeza ainda. E o modo imperativo, o modo da ordem, né? Faça isso, não faça isso. Então, o modo imperativo, ele tem afirmativo e negativo, tá? Use com cuidado ou não use com cuidado. E aqui no negativo, eu até botei foi positivo também. Deixa eu ajeitar aqui. Não entregue a carta hoje. Então, toda vez que você lê uma frase, você percebe que ela está lhe dando uma ordem, está lhe dando ali uma sugestão também, que não é só ordem, né? Um conselho, está no modo imperativo, viu? Façam esse quadro aí no caderno de vocês, é importante. Dê pausa agora, faça o quadro, vou tirar. Faça o quadro, porque depois eu vou passar atividades aí cobrando o verbo, viu? Para ver se vocês compreenderam bem. Gente, eu vou parar por aqui, acho que o vídeo foi longo, me perdoem. Leiam aí agora o texto 4 e respondam as questões 17, 18, 19, 20 e 21, tá? 20 e 21, respondam, que a gente vai corrigir aí na próxima aula, certo? Por enquanto é só, um beijo, fiquem com Deus, até quarta-feira.